GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade, pânico, mais um. Olha, é um podcast, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aliás, eu não sei nem se eu vou falar, vou deixar ele falar só aqui, porque, ó, é um podcast, meu, que honra, que oportunidade, né? Demorou. Minha amiga, demorou. Daqui a pouco você se apresenta, tá? Esse é um podcast muito especial pra mim, que hoje eu tô tendo a oportunidade de trazer, que se tornou um grande amigo, um parceiro, uma pessoa que foi uma das pessoas que conseguiu materializar o meu sonho. Então a importância dele aqui hoje para mim é muito grande. E vocês vão entender como é que foi essa materialização desse sonho, né? E para começar, sempre eu quero agradecer ao Rodrigo da CMG, que é da distribuidora de descartáveis, que ele está lá em Guarulhos, né? O Rodrigo está em Guarulhos, está no Carrão. E é importante a gente falar de quem ajuda a gente, né? Vou te chamar de Carlos hoje. Vou tirar os rótulos ou... Sim, com certeza. Você prefere? Eu prefiro assim. Quando a gente tem pessoas que nos ajudam, a coisa funciona de uma forma melhor, né? Então hoje eu quero falar da CMG, que é uma empresa do Rodrigo. Eles estão lá tá aí no CG. Está lá no site www.gapdep.com.br. Eles estão lá como colaboradores. Lembra que eu falei? Então eles estão lá no nosso site como colaborador. Quero agradecer o Rodrigo da revista Reação, abri aqui, que é um grande parceiro, onde a gente tem o trabalho com ele, já estamos na 3ª edição, estamos indo já para... Aí, muito bom, ficou bem. Quero falar também, agradecer ao Marcelinho da Ternos, né? Marcelo, o Bruno, Flávia, né? Fê, que é uma multimarca, que nos ajuda também, contribui com o nosso trabalho aqui do espaço, né? Também nós temos um amigo, que é o Mávila. O Mávila, ele é das produções artísticas também, é um grande amigo meu particular, né? Que faz um trabalho de produção artística, a gente faz alguns eventos, a Over, sempre quando precisa de alguém para completar, para fazer alguns trabalhos que o Washington faz muita coisa, acaba fazendo uma parceria, né? Então são os parceiros comerciais que estão impulsionando, né? E agradecer muito ao Espaço Over, que é onde nós estamos aqui, que a gente tem o Ian, que está ali cuidando das coisas. O Ian, Dona Flávia, né? Esse rapaz não tinha esse cabelo não, viu? Ele mudou, ele estava melhorzinho, agora ele que achou que ficou bonito, mas vamos falar o quê, né? Tá bom. E o Washington, que é o nosso grande colaborador, o Espaço Over é uma parceria junto aqui com o GapDep, né? Onde a gente faz os nossos trabalhos, que você acompanha aí pelo YouTube. Então, o Espaço Over está disponível para você que precisa de um espaço para divulgar o teu trabalho, fazer um podcast, não precisa nem ser com a gente, mas o seu próprio trabalho aqui. Entre em contato. Tá o link aí, né, Ian? Tá tudo aí do Over, né? Entre em contato. Eles fazem aqui eventos, palestras, o que for preciso, o pessoal está à disposição. Tá ok? E para a gente começar a nossa conversa, vamos fazer uma oração? Sim. Pode ser? Com certeza. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Agora a gente vai conhecer aqui o nosso convidado, né? E como eu falei no início, para mim eu tinha muita vontade de já estar fazendo esse trabalho, né? Já havia feito alguns convites, né? Mas o homem internacional, uma hora ele estava em Roma, em Amsterdã, na Alemanha, Inglaterra. Você foi para a Irlanda também? Não, para Irlanda chegou lá perto, né? Cheguei só perto, né? E agora ele está aqui. Onde você está hoje? Estou aqui na Bahia, estou aqui no Tocantins, estou aqui né? Então, é um grande amigo, trabalhador pra caramba, e vai mostrar a obra dele, que não é pouca, né? E meu sonho da ONG, quando a gente começou a fazer os trabalhos, eu conheci o pastor Carlos, porque ele também é pastor além de tudo, né? Com todo respeito, né? E ele que me motivou a escrever o nosso singelo livro, né? Me dê sua mão. Você pode encontrar lá no nosso site, www.gapdep.com.br, está lá na lojinha. Também falar da nossa sede, né, Ian?
só colocar o endereço da sede, que é o nosso local agora. A sede está lá no Tatuapé, na Rua Cantagalo 753. E o telefone, por enquanto, é o 95377 4041. 95377 4041. O telefone é novo, então, né? Então é isso. E esse livro foi realizado, foi feito, tá aqui dentro, né, pastor? Aqui na... Onde é que tá o senhor aqui? É na editora aqui, né, que fica aqui. Tá logo aqui no começo, me dê sua mão, a editora do... a editora é continua no mesmo nome, exato, tudo certinho. Exato. É o mesmo trono. É a editora. Você que tem o sonho, como eu também tinha, de fazer um livro, de escrever, tá aqui, ó. Essa pessoa pode te ajudar. Tá ajudando muita gente ainda a fazer ou já tá mais focado em outros assuntos que nós vamos falar aqui, né? Não, mas certeza, ainda tá fazendo ainda tá certeza. atendendo algumas Sim, pessoas? sim. Se precisar, pode te procurar? Sem dúvida alguma. É? Eu recomendo. Meu amigo, por gentileza. Mais uma vez. Satisfação. Se apresenta aí para o nosso público. Para quem não me conhece, né, nós desenvolvemos um trabalho voltado à publicação, né? E na igreja na qual nós servimos, que é a Igreja Batista Missionária, eu e já aproveitando também aqui a minha esposa, Flávia, né? E nos dedicamos à área do ensino, né? E além de publicar livros, de se dedicar, né, na publicação de obras desse gênero, nós recentemente iniciamos um novo projeto, que é um projeto voltado à educação religiosa, mais precisamente na esfera teológica, que é... Eu estou participando. Sim, que inclusive tem o nosso material, que é a Escola de Teologia, e nós temos alguns núcleos aí sendo iniciados, né, no interior do Brasil, algumas regiões menos favorecidas e que têm sido de grande valor a essas pessoas. E na área da teologia, ministramos palestras, aulas, né, também na área da filosofia. E temos servido tanto a Deus, evidentemente, como toda a comunidade, né? Como toda a comunidade também, que é de grande importância, né? De transmitir aquilo que nós temos ao nosso próximo. E nos dedicamos integralmente a esse projeto, né? Temos muitos outros aí, continuamos publicando, inclusive temos pessoas que tiveram essa mesma experiência que você teve, né? Que não tinha as pessoas para materializar um projeto, tinha um projeto... Que acha que é impossível, não é? Justamente. E para você que quer, não é impossível não, tá aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Sim, sim. Prova viva, né? E nós estamos ainda investindo nesse trabalho e realizando sonhos. Eu costumo dizer que cada livro que nós publicamos é uma extensão de mim, porque é algo que eu amo de fato, né? Tem um pedaço, né? Justamente, claro que existe um valor, há um investimento financeiro para se adquirir um material desse gênero, sobretudo o tempo também, né? Mas o maior e melhor pagamento que nós recebemos é a satisfação, né? Das pessoas que publicam com a gente, pegar, né? Na mão, puxa, agora eu tenho um livro, né? Agora se eu não estiver nas casas, o meu livro estando, significa que eu estou lá também, né? Eu preciso fazer um comentário. Sim. Um comentário importante. Quando foi feito o livro, conversamos com o pastor, não estou falando de pastor, mas o Carlos me ajudou muito, né? Vamos lá, fazer e tudo, não. Eu quero que o senhor saiba uma coisa. O livro está sendo muito divulgado e a gente está com uma distribuição muito boa dele. A gente está entrando agora no processo corporativo, nas palestras que já estava estacionado, porque foi um volume muito grande, nós vamos começar agora. Mas as histórias que eu tenho com esse livro, e tem os relatos que o senhor tem pessoas que estão pegando o livro e só pela capa, pelo título, elas se sentem renovadas. Nós temos histórias de pessoas que pegaram o livro, entregaram para pessoas, e eu tenho esses relatos que me ligavam e fotos contando. Cara, quando eu peguei o livro, quando eu li Me Dê Sua Mão, eu me senti acolhido, eu me senti bem. E isso está puxando, pastor, vem aí o que você falou do seu pedaço, quantas vidas você está salvando através disso? Você percebe? Que você indiretamente, não, diretamente, porque você participou diretamente. Você salvou vidas também através disso. Então o pessoal fala, quando o cara pega, lá na capa, todo mundo não precisa nem ler.
já tá bom. Já, se a capa já impactou, já resolveu. Então eu queria fazer esse adendo aí. E só aproveitando a oportunidade, né, Marcelo, eu não posso... Eu não sou um homem de grande estatura, sou baixinho, né? Não dá pra perceber, eu sou um lindo, sem ideia. Eu tenho que usar aqueles Maggiore, né? Para ficar melhor. Mas eu tenho uma boa memória, graças a Deus, e não posso deixar de mencionar nesta oportunidade, mandar um abraço, porque foi através dessa pessoa que chegamos até você. Na verdade, se eu for na fonte, eu tenho que falar 2 nomes aqui que eu preciso citar, que é o professor Fábio Rodrigues, um hebraísta que vai publicar com a gente também. E eu não posso deixar também de citar o apóstolo Alexandre. Né? O apóstolo Alexandre já esteve aqui, já esteve em podcast aqui com a gente. É um grande amigo, né? Sim, sim. E foi através do apóstolo. Vou mandar esse vídeo pro senhor, hein? Eu mando um abraço também pro apóstolo. Grande abraço, grande abraço. E publicou 3 obras com a gente e sempre nos falamos. Né? Então, através dessas pessoas, o Fábio cheguei ao apóstolo. E o apóstolo, cheguei até o Marcelo, que estamos aqui hoje. E a gente está junto. É uma satisfação imensa. Fico muito feliz por isso. Eu digo que algumas mudanças da UNG, que elas começaram a acontecer, o livro foi um dos momentos mais importantes. Né? Porque a gente estava nos podcasts, fazendo os vídeos e tal, e quando chegou o livro, deu uma visibilidade maior. Eu fui para muitas livrarias, eu fiz mais um trabalho de divulgar, para mostrar o trabalho, né, o que a gente está fazendo, né, e o livro ele impulsionou pra caramba, né, foi uma coisa... Eu olhando pelo lado do negócio, vamos colocar assim, sim, né? Sim, vamos porque é um produto também. É um produto, né, é consumível. Olhando pelo aspecto de negócio, o livro, ele te abre muitas portas, né, principalmente para aquele que se dedica nas palestras, um articulista, né, alguém que ministra para empresas, seja ela pública, privada, seja em instituições religiosas, enfim. O material físico, ele te abre muitas portas, porque eu posso dizer como exemplo, você chega num determinado lugar, e você é um exímio orador, domina o assunto, e quando se acaba aquela reunião, aquele evento, aquela palestra, as pessoas vão até você e procurar, porque elas veem em você a capacidade de, poxa, esse palestrante, né? Ele deve ter algum material, ele deve ter algum produto. Eu quero. E eu desejo ter esse produto, eu ouvi, eu quero aprender mais, e aí a pessoa chega até você, te aborda, puxa, como que eu consigo adquirir os seus materiais? Você fala, puxa, eu não tenho esses materiais, né? Tem um cartão. Justamente. Essa fase do cartão foi muito interessante lá atrás. Então, sim. Então você ter um material... E não sendo, como um tio meu muito bom, né, um marqueteiro, não sendo, e eu não sou de fato, até para você, né, como a gente já conversou lá atrás, de novos projetos, de novos volumes, independentes na nossa editora Educação Cristã, em outras editoras, né, mas é de fundamental importância você ter alguma coisa sua que a pessoa pode levar. Né? E os livros hoje... E eu sempre costumo dizer nas minhas palestras, você citou bem, quando eu estive, infelizmente minha esposa não pôde estar comigo nesse período, mas como a gente sempre brinca, na próxima vez que eu sair do Brasil, eu só saio com você, né? É igual quando Deus diz, né, aquele diálogo com Moisés, né? Deus diz a Moisés, eu não vou te acompanhar, e Moisés fala, se você não for comigo, eu não irei, né? Então, se ela não for comigo, eu não vou. Daqui eu não saio, justamente. Né? Mas quando eu estive fora, principalmente no Reino Unido, mesmo com muita chuva, né, com neve, embora eu não cheguei nesse período, mas estava muito frio, quando eu cheguei, muito frio, você via a cada 10 britânicos andando na rua, pelo menos 8 estavam com um livro, ou um jornal, ou uma revista. Né? Física, né? Não é só digital, não tem aquela coisa de virtual. iPhone, não, nada disso. E o interessante é que esta estatística algumas pessoas não conhecem, né? Que o Brasil é um dos países que mais produz obra literária no mundo. Olha que bacana. Né? E em contrapartida, é o que menos lê, um dos que menos lê. Se nós olharmos a nossa vizinha Argentina, se lê muito mais na Argentina do que no Brasil. Você acha que isso é uma questão cultural? Sim, sem dúvida. Mas é uma questão cultural recente. Justamente. Os nossos... Gente, né, na minha época, eu sou bem mais velho,
Sim. na nossa época. Ou não tanto, né? A gente lia, né? Tinha que ler os livros nas escolas, tudo mais, aquela coisa, né? Hoje em dia perdeu muito isso, né? Justamente, por exemplo, a minha filha Melissa, que está ali, né? E Melissa não quer aparecer vindo um tchauzinho? Ela é muito chique, ela não pode aparecer. É verdade. A gente, hoje, na nossa época, né? Minha esposa, que é professora, ela sabe melhor do que eu, ela poderá dizer isso melhor do que eu. Na nossa época era tudo muito material, né? Muito concreto. Hoje o aluno, tivemos essa época, né, de pandemia, né? Quantos softwares não foram desenvolvidos, né, para os alunos estudarem? Ou seja, o pai antigamente se preocupava em comprar livros, né, para o seu filho. Hoje tem que comprar um celular. Né? Então essa parte é extremamente importante, né? E ter o material, ter um livro e poder apresentar esse projeto. É fantástico. E a experiência própria, né? A gente tem hoje a gente está entrando verdadeiramente com o projeto corporativo. Até então eu deixei um pouco de lado porque eu tive que produzir, eu tinha que fazer muito material com as palestras que você acompanhou, muita coisa fazendo. E hoje nós já chegamos no momento de ter conteúdo suficiente para já estar dando esse passo corporativo, que é onde a gente já está entrando agora. Que aí vai entrar a ação do livro, porque é o que o senhor falou. Termino a palestra, eu ainda não tenho feito isso com muita frequência, como eu vou nos lugares, nós procuramos os lugares mais carentes de informação mesmo, as palestras do GapDev, a gente tem nas periferias. Eu fiz uma palestra, professora, na Escola Municipal Oswaldo Aranha. Eu fiquei 2 dias palestrando, eu fiz 16 palestras em 2 dias, fiz 8 palestras em cada dia, eu atendi de 8 a 10 anos até 21 a 28 anos. Todos, e nesse último podcast, nesse último vídeo que a gente fez, uma das pessoas que participou lá, ele relata, né? Eu atendi 1.422 alunos em 2 dias. Só por Deus mesmo. Porque a palestra, ela demora 1 hora e pouco. E eu tive que ter muita força para poder... Eu já tenho a minha dificuldade da física e tudo mais. E você acredita que a resposta deles era tão grande que eu me sentia cada vez mais forte para poder levar a mensagem, porque você sentia a resposta daquilo, né? E eu não podia levar meu material, porque eu não poderia fazer acepção de pessoas. Não poderia dar para um ou para outro, nem poderia vender. Porque a gente sabe que é difícil. Então, fica uma coisa que a gente é um novo projeto com os investidores que a gente está buscando. O sonho é fazer disso um distributivo também, né? Então, a história que o senhor falou, quando a gente consegue criar, ter um material na mão e mostrar, é maravilhoso, né? E por falar em professor, se apresenta pra gente. Olá, meu nome é Flávia, prazer estar aqui. Você pode falar já um oi para esse pessoal aqui, ó, pra gente ver você. Não vim preparada para estar, mas na realidade eu nem viria, né? Mas aí Carlos fez com que eu estivesse aqui. Muito bom. Prazer estar conhecendo pessoalmente, porque ele já havia me falado de você bem antes do livro ficar pronto, né? Ele, quando esteve com você, me manda fotos, que é onde ele vai, ele sempre está falando, né? Com quem está. Isso é importante. E a questão quando vocês estão falando do livro em si, físico, uma que é uma companhia, né? O livro, ele é um companheiro. E outra que eu, particularmente, eu tenho muitos livros no computador, mas eu não gosto de ler livro no computador, eu pessoalmente, né? Particularmente. E eu gosto do livro físico porque eu gosto de escrever. Né? Escrever a ideia que você tem sobre o que está falando com você no livro. Uma pessoa fala, escreve algo e aquilo ali fala com você e você começa a escrever aquilo. Você começa, de fato, uma conversa com o livro. Que bacana. Geralmente eu faço isso com cadernos, né? Eu estou com um livro caderno, eu li esses 2 dias um livro que Carlos me deu e como eu vou dar ele para minha sobrinha, eu não quis escrever. Né? Aí eu saí anotando algumas coisinhas num Já caderno. escreveu alguma coisa? Já publicou alguma coisa? Escrever eu não escrevo. Às vezes eu tenho algumas ideias e anoto, né?
Às vezes eu tenho algumas ideias e anoto e deixo guardada. Tem algumas coisas aguardadas, Deve mas ter vai- material pronto lá. hein? Já recebeu uma Tem proposta não. para escrever já. Já Já recebeu, recebeu, tem material pronto já recebeu lá. propostas para Eu vou escrever. falar, já. o livro tá pronto já, hein? Já tá lá, é só tirar da gaveta. Carlos sempre ele fala, mas assim, tem coisas que parece que não combinam muito comigo, Não sabe? combina? Eu acho que não. Ainda bem que só E- acha, né? e- Não é uma certeza. só né? acha. Isso É questão acha, de a gente tempo, já- né? E a Já, questão, e a questão do livro em si, de estar com ele, eu estava conversando essa semana com a minha filha, e aí ela disse assim, ô mãe, eu tenho que comprar mais post-its, porque eu não estou na metade do livro e os meus já acabaram. Eu falei, mas... Aí ela me mostrou, né? Eu falei, mas você tem mais? Ela, não, mas esse livro tem que ser uma única cor. Porque esse tem uma finalidade específica nesse Olha livro. que bacana. E aí ela foi me mostrar. Tinha 2 dias que ela estava lendo, já estava quase na metade do livro. E ela é toda perfeccionista nas questões dela, e aí ela começa subdividindo as coisas. Aí ela disse, olha, esse daqui é quando tem mais emoção, eu faço assim, e assim é quando tem menos emoção. E ela começou falando comigo, aí eu falei, realmente, tem que comprar mais post-its. É uma editora, assim, moça aí. E aí, assim, eu achei interessante porque ela foi me mostrar o livro, e o livro estava todo bordado. Todo desenhado, assim, através dos post-its. Ela lançava-se o post-its, colocava algumas coisas e escrevia embaixo e foi me mostrando. Aí eu acho que eu até comentei com o Tem que tirar Carlos uma sobre, foto para mostrar isso. sobre né? isso. Todos os livros dela são bordados. Aí ela começou me dizendo, eu falei, mas por que você não usa os outros? Ela disse, não, porque esse livro eu vou usar apenas o post-it rosa. Porque esse tem uma finalidade. Sim, ela tem lá, já preparou. Uma ideia que ela uma tem ideia sobre dela. o livro, né? Qual seria de fato, eu não sei. Aí ela disse, olha, os outros, ela me mostrou outros livros. Eu disse, ó, esse daqui tá colorido porque ele está mostrando várias emoções. Quantos anos ela tem? Ela tem 22. Caramba, que coisa interessantíssima. Aí ela disse, olha, esses aqui tá expressando várias emoções. De alegria, sentimento todas de as tristeza, de frio. Aí ela foi me contar. Então, para você ver como é interessante ter O material. o material. No computador né? ela nunca poderia fazer. Não. A única coisa que você pode fazer é ainda gravar ali e tchau, Mas né? não tinha Então, esse prazer, né? esse prazer. E já ela, e Carlos sabe muito bem que sempre quando estou no lugar, a gente vai logo ver muitas canetas, porque ela gosta, né? Caneta ponta zero não sei quanto, zero não sei quanto, aí ela conhece mais do que eu, o que fica melhor ali para ela estar escrevendo justamente nos Qual que é? livros Ela dela. faz, ela tem uma profissão, Ela está terminando jornalismo. tá bem explicado. Ela né? está terminando jornalismo agora, no meado do ano. Tem um tema que você goste? Assim, qual que é a tua preferência? Sim, claro, a gente tem todo o material aqui, que é né, até do trabalho, mas tem algum tema que você goste? Gostaria de falar ou gosta de ler? Não, assim, eu particularmente não tenho definição. Eu geralmente falo para Carlos, eu falei esses 2 dias para ele, assim, geralmente a gente busca ler aquilo que nos atrai e lemos determinadas coisas por obrigações. O que você escreveria? O que eu escreveria? Que tema que você escreveria? Se fosse para mim escrever, eu falaria sobre a vida, Já arranjamos o livro, viu? a perspectiva da vida. Perspectiva da vida. Sim, sim. Porque às vezes interessou bastante. a mãe tem um filho e ela tem uma ideia sobre o filho. Tem uma perspectiva, né? Você nasce, você tem uma ideia. E nem sempre sua vida vai ser aquilo que você projetou. E a gente tem que viver conforme, né? Aí Tá dá aí, andamento conforme o que está se encaixando, não deixando cair. E olha que interessante, o que você acabou de falar. Você que está assistindo a gente aqui agora, você que participa dos nossos trabalhos, não deixando cair. Perspectiva de vida. Você que passa por um momento de dificuldade, por um momento de depressão, de ansiedade, de pânico. Você que está nesse momento com pessoas ao seu redor que passam por esse momento. Você viu que a gente acabou de escutar aqui? Não deixar cair. A vida, né? A vida não pode escapar das nossas mãos, né? Justamente. E a gente, às vezes, com essa doença, com essa comorbidade, a gente deixa que a nossa vida escape pelas nossas mãos. E a gente perde o controle disso, né? E através de literatura, através do que a gente vai falar aqui, tem muitas formas de você buscar ajuda.
www.gapdev.com.br. Vai encontrar esse material do meu amigo lá. Nós já vamos fazer um jeito de você, quando precisar, vai achar. E ó, a vida, ela segue, não deixe cair. Fica o recado para você aí. Importantíssima a sua colocação. E assim, se fosse para mim escrever, eu falaria sobre a vida, né? Eu acho a vida interessante, até porque ninguém pediu para estar aqui. Eu não pedi, você não pediu e Já que estamos aqui, né? E não estamos naquilo que nós idealizamos, mas podemos seguir, buscar caminhos alternativos para seguir em frente. Isso é necessário. Caminhos alternativos para seguir em frente. Justamente. Ô Ian, vai gravando essas coisas aqui, eu vou pegar tudo para anotar depois. E assim, a palavra de Deus, né, ela nos alimenta para tal, né? Ela é o combustível para isso. Ela é que nos fortalece nessa visão de não deixar cair. Que maravilha. Né? Quando você está falando, você fala sobre depressão, você fala sobre as doenças dos séculos, né, mais faladas, não que nunca houve, né, mas é tem porque mais evidência, né? na escola que eu estava trabalhando esse ano, o que havia de alunos com pânicos, de alunos chegar, professora, eu não estou. Qual a idade? sentindo Você bem." lembra da idade mais ou menos? 16 anos. Você 16 vê, né? anos. E assim, a gente tem problemas com alunos de todas as esferas. Porque como eu estava trabalhando, lecionando no ano passado, Fundamental 1 e Fundamental 2, então eu tive a oportunidade de ver as duas faces. Os menores têm aquele jeitinho de falar que você percebe algo estranho, né? E os maiores já são mais fáceis de mostrar. Você vê Sim. pessoas desesperadas na sala porque gosta de um colega e o colega não gosta dela e a pessoa querer se matar, né? Nossa, a gente tem muita Bater. história, né? Aconteceu, eu vi na escola que eu trabalhei o ano passado. Foi claro. Às vezes eu nem converso algumas coisas com o Carlos, ele fala assim, eu falo, às vezes eu não quero te trazer tantos problemas. E de você estar na sala e a pessoa chegar em cima de você. Ai, professora, eu posso sair. Aí você vê um aluno que está próximo, acompanha. Porque isso. você não pode sair e deixar a Não. sala com 30, 35 alunos, alguém né? tem que dar um apoio. E aí fala, vê lá com alguém, geralmente tem alguém na escola, tem aquela inspetor, né? Os inspetores que ficam ali, que dão apoio. Mas essa questão é muito séria. E tem gente que não quer aceitar e buscar, ajuda, né, junto à medicina, buscar ajuda junto aos órgãos, né, e principalmente junto a Deus. Principalmente, né? Principalmente. Só te falar uma coisa muito importante, o trabalho que a gente desenvolve, o meu maior foco, né, quando o livro, logo começamos o livro, no início do livro, né, que a gente tá aqui, hoje eu mostrei umas 3 vezes esse aqui já, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Quando a gente começa, a minha história de vida começou nesse momento, quando eu estava para tirar a minha vida e tive o meu momento, e aí a história outra história está aqui, depois você justamente, já então conhece. é algo que a gente tem que ter todas as visões, né? Ter as vertentes, né? Porque assim, eu posso aceitar aquela questão, aquela doença, aquele problema, e posso também não aceitar. Eu não aceitando, de imediato eu já estou o quê? Você está perdendo já, né? Eu estou já assinando a minha sentença, né? De morte. Alimentando, né? Aceitando, né? Que não. Eu não estou nem prorrogando ela. Sabe? A história da vida caindo. Justamente. Não, eu já estou deixando para lá, né? Porque eu tive um processo depressivo na minha vida. Sim. Eu tive um processo. Eu cheguei... tanto que eu sentia tanta coisa que eu gosto de anotar tudo. Se eu vou ao mercado, não por conta da memória, mas é importante você anotar as coisas, porque nós somos falhos. E aí eu tive um problema, um tempo na minha vida que eu estava sentindo tanta coisa, tantas dores, que eu anotei e fui ao médico. Aí quando eu cheguei no médico, eu tirei o papelzinho e comecei a falar para ele. Aí ele só olhou para mim e disse, minha filha, a única coisa que você está tendo é depressão.
Aí ele pegou lá uma receita e anotou e mandou eu no médico. Eu lembro que eu saí de lá, eu não sabia se eu chorava ou se eu sorria. Foi algo bem interessante. Eu fiquei apavorada. Mas você viu que tinha saído. Como que eu estou depressiva? Eu não queria aceitar. Conversei com uma colega de faculdade. E aí ele passou o medicamento. E eu comprei. E eu comecei tomando. E eu comecei orando. E graças a Deus eu fui liberta. Eu fui curada. Amém. Sabe assim? Você passou por processo medicamentoso? Sim, Desmamou depois? sim. E aí Deus tomou Porque conta? tem coisas que é necessária a medicina. Sim, não tenha dúvida. São coisas hormonais. São coisas que precisam de ajuste mesmo Justamente. químico, né? E que muitas pessoas não querem aceitar. E isso é muito importante. Hoje as pessoas não querem aceitar. Uns aceitam por demais e abraça e diz você é meu e fica com aquele problema. Puxa. E o outros, muitas das vezes, lança a mão e tem aquele que é ponderado. São várias vertentes, né? Sim, que aceita, vai ao médico, toma-se o remédio e continua acreditando que Deus é Deus na vida dele. Amém. Por isso que o nosso tema é Me Dê Sua Mão. Justamente. E eu vou falar uma coisa pro senhor. Dá um podcast inteiro. Sem Senta aqui dúvida, do meu lado, sem deixa dúvida. ela ser entrevistada na próxima vez. Vamos organizar Eu isso vou falar sim. uma coisa, tá de parabéns, viu? Vamos organizar Mas isso. assim, é uma grata surpresa mesmo a nossa ideia. Você vê como a gente não tem roteiro, a gente faz um trabalho que é... Eu acredito até que é uma questão... Já tem uma espiritualidade forte. Porque às vezes tem pessoas nesse momento que estão assistindo esse programa e que estavam interessadas em saber do nosso trabalho, mas o que ela acabou de falar vai tocar naquele que realmente precisa, naquele que realmente está esperando essa palavra, naquele realmente que perdeu a fé, que não acredita. Pô, ela conseguiu, você conseguiu. Então essa história de superação aqui, rapidamente, que você acabou de fazer, eu tenho que dizer para você que salva vidas. Você sabe disso. Quantas professoras, quantos alunos, quantos que estão te escutando agora, estão vendo você agora e vão estar se espelhando no que você está fazendo. Porque para se espelhar no negativo é muito fácil, né? Mas para escutar, quem nem queria sentar aqui para falar desse jeito e com todo... Olha o sorriso. Fala a verdade. Olha que senhor... Parabéns. Parabéns. Olha que ânimo, que isso daí, a gente fala, a gente brinca. Brinca não, de verdade. Quantos sorrisos você tirou hoje? Não é quantos likes, quantas pessoas você fez sorrir de alguma forma hoje? Como é que você foi lá e falou bom dia? Como é que você acolheu? Das nossas palestras eu mando essa mensagem para que as pessoas tenham essa atitude de criarem uma visão para o próximo. Tá tudo bíblico, está falando muito melhor do que eu, mas o que eu quero plantar um pouquinho e faço isso acontecer é mostrar que nós podemos nos ajudar através de uma simples ação. É de perceber um dia que você não está bem, a pessoa que te conhece vai falar, poxa, você não colocou aquele brinco hoje? Você não passou o batom? O que está acontecendo? Sabe? Aquele detalhe que você podia estar a ponto de tirar a sua vida. Mas com uma simples palavra dele. É que tem tanta história para a gente contar aqui. Justamente. E eu queria agradecer muito a tua... Enriquecer aqui demais o nosso programa, né? Sem dúvida, sem Ficou dúvida. muito, Flávia, muito obrigado, viu? Porque com certeza você vai salvar muitas vidas hoje. Amém. Aliás, não tenha dúvida de que algumas pessoas nesse exato momento estão te escutando, estão se sensibilizando com isso. Porque muita gente que a gente quer, pastor, a gente quer que as pessoas que estão assistindo, que elas sejam ferramentas, instrumentos de multiplicação. Do meu jeito simples e do jeito de vocês maior que com a palavra, né? Então, mas a gente vai pegar um gancho aqui, Vamos muito sim. obrigado. Dá dó de cortar, né? Pode continuar. A gente tem tempo. Eu fiquei muito encantado com as tuas palavras. Viu? Obrigada. É muito importante a gente ter pessoas que façam esse tipo de depoimento. Porque não é fácil contar da vida da gente, assim. A gente se abrir, falar do que faz, do que Sim. fez, né? Então, a coragem... Lembra da oração do começo, né? Sim. Que como a gente fala, né, sabedoria, coragem, né? Serenidade, sabedoria. Uma serenidade do jeito que fala, né? Que isso é legal. E o livro já está pronto, viu? Já vamos trabalhar em cima desse projeto. Carlos, me fala uma coisa. Sim, manda lá. Eu conheço a tua obra, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, e eu queria entrar no assunto do teu trabalho atual, Sim. que eu queria falar o máximo possível, porque esse trabalho aqui eu sou
consumidor, posso falar consumidor? Não, eu sou aluno. Pode ser Né? um aderente. Eu faço parte desse trabalho, Sim, né? sim. Que é muito importante estar comigo. Eu tô com todo esse... Me ajuda no meu dia a dia e me ajuda a criar novas estratégias. Sim. Porque a Bíblia, na verdade, para mim, eu sou um grande entusiasta, né? Mas não chego nem perto do seu conhecimento. Mas cada palavra que você tem aqui, né? Uma que você que sabe que é vida o tempo inteiro, né? A Bíblia, ela te fala todas as coisas em todos os momentos, né? E nós somos, não saindo um pouco da questão que nós iremos tratar a partir de então, mas recorrendo um pouco do que minha esposa disse e o que você contextualizou, nós somos cartas vivas, né? Então, a maior e melhor mensagem que nós temos para oferecer ao nosso próximo é o nosso próprio testemunho, né? Então, hoje o podcast é um podcast que trata a importância, por exemplo, da literatura, de ler livros, né? E que de fato é importante, mas a maior mensagem que nós temos a oferecer ao nosso próximo somos nós mesmos, né? Porque nós somos representantes daquilo que nós cremos. A melhor mensagem para o nosso próximo somos nós mesmos. Exatamente. Frase boa, né? Quer um papel para anotar? Eu pego ali, caneta. Se vê que você está sentindo vontade de anotar, a gente arruma papel e caneta. E o que ocorre, né? Então, nós, partindo deste pressuposto, nós damos aquilo que nós temos. Se a maior mensagem que eu tenho a oferecer sou eu mesmo, se eu tenho derrota, se eu tenho negativismo, se eu tenho problemas, se eu tenho deficiências, eu só vou passar deficiências, só vou passar problemas, só vou transmitir coisas negativas, né? Agora, se eu tenho, por mais que exista esses problemas, que todos nós somos inseridos no dia a dia, mas se aquilo que eu transmito e aquilo que eu blindo em mim é bom, é positivo, é construtivo, automaticamente aquilo que eu irei transmitir é algo bom, construtivo, que é como você mesmo disse, as pessoas que nos veem, que nos ouvem, que nos assistem nesse momento, elas recebem essa mensagem e elas passam a injetar nelas mesmas a condição de saírem dos problemas que estão. Por quê? Quando a gente tem um problema, vou pegar o Marcelo como exemplo, né? O Marcelo Vilas Boas, né? Existe uma passagem bíblica que hoje, inclusive, nós refletimos um pouco, eu e minha esposa, pela tarde, que na Bíblia, né? Eu gosto de falar da Bíblia com muita tranquilidade, né? Eu não sou muito formalista, porque é algo íntimo para mim, então falar da Bíblia é tranquilo. E eu não fico valorizando determinados personagens em si. Eu falo de Deus com a maior naturalidade possível. Mas hoje nós estávamos ouvindo uma reflexão muito interessante e nessa reflexão, era uma reflexão que falava sobre um credor, né, que ia à casa de uma determinada mulher que se tornou viúva em função da morte de seu esposo. Seu esposo realizou inúmeras dívidas, né? E quem nos assiste conhece a Bíblia, conhece a passagem, então não vou citar texto, para ficar mais uma coisa homogênea, né? E o credor vai até lá e ele fala, olha, a gente tem uma situação material aqui, há uma pendência financeira, o seu esposo não está mais entre nós, logo não há condição de eu receber essa dívida, né? Então, seguindo as nossas tradições, né, nós podemos usar, né, não que a gente vá penhorar alguma coisa nesse sentido, mas a gente pode usar esses filhos que você tem. Você tem 2 filhos, eles podem, né, ser meu escravo e a dívida está sanada, né? Então, o que nós aprendemos aqui? Inúmeras coisas, né? Quando o credor, quem é o credor? O credor é os problemas, são os inúmeros problemas nos dias de hoje que nós temos que vêm até nós e querem tirar o quê? O que nós temos de melhor. Somos nós mesmos. Que somos o quê? Nós mesmos. Querem tirar nossa alegria, querem tirar nossa paz, querem tirar nosso prazer, querem colocar, você conhece muito e usa muito essa palavra, crenças limitantes em nossa mente, né? Para nos cercear da condição de atingir sempre mais, né? E isso se dá quando? Quando nós passamos a enxergar quem de fato somos. Por exemplo, porque eu falei, posso citar Marcelo. Marcelo,
ele se reinventou, tá? Porque quem era o Marcelo? O Marcelo era uma pessoa que trabalhava no comércio automotivo, vendia aqui, tinha seu salário interessante, fazia viagens legais e tinha uma vida completamente normal dentro do ciclo social, né? E a gente tenta, e eu acho isso completamente complicado, quando a gente tenta agradar um sistema social, né? Por exemplo, tem que casar, o jovem e a moça tem que casar. Não, por que tem que casar? Se o jovem quiser viver só a vida toda, ele vai casar o quê? Para responder uma sociedade? Para cumprir um roteiro? Ele tem que fazer uma faculdade, porque tem que fazer... Tá, para fazer faculdade por quê? Para responder a uma sociedade, ele precisa comprar um carro. Vai comprar um carro para quê? Para responder à sociedade? Eu posso fazer todas essas coisas, mas sem necessidade de responder à sociedade. Fazer por vontade própria. E hoje nós vemos um Marcelo que não responde à sociedade aquilo que a sociedade quer receber como resposta. Aquele Marcelo que tem hora para entrar e hora para sair. A sociedade quer quem? Um Marcelo que vai abrir a mente dessas pessoas para enxergar que há um mundo de possibilidades e que todos os dias nós podemos nos reinventar, mesmo estando acometido de diversos problemas. Então, não... Que reflexão fantástica. Trazendo um pouco o que minha esposa disse e claro, nós vamos fazer o livro dela sim, né? Sim, eu quero comprar o primeiro. Pronto, nós vamos trabalhar em cima desse projeto. Eu quero participar dessa... E é importante seguir esse pensamento, né? E a literatura, os livros, e eu não sei qual câmera que eu vou ali, né? Isso, essa daqui. Pode escolher o que quiser, aqui é tudo seu. Deixa eu pegar o livro aqui, Marcelo. Pronto. Então você aqui, ó. Me dê sua mão, é ali, né? Me dê sua mão, do meu amigo Marcelo Vilas Boas. Você que não adquiriu esse livro, esta obra de arte bem singela, ele só não é considerado um livro de cabeceira porque não é menor, né? Mas é um livro que se você pegar para ler, você conclui ele num dia, porque eu li esse livro várias vezes, né? Eu tenho que ler várias vezes. O melhor cliente. Justamente, tem que ler várias vezes. Então você terá acesso aqui a mensagens que vai fazer com que você desperte para a sua vida, né? E passe a enxergar o mundo que você vive por uma ótica completamente diferente da que você tem enxergado até hoje. A gente faz uma analogia aí, eu sou deficiente visual. Sim. Né? E o melhor momento da minha vida, tive bons momentos da vida, mas um dos momentos que Deus me abençoou foi o dia que Ele me tirou a visão. Foi o meu melhor momento. Eu agradeço a Deus todos os dias por ser assim. Porque se eu não estivesse nessa condição de hoje, nós não estaríamos aqui hoje. Justamente. Eu não teria te conhecido, não conhecido vocês. Nós não estaríamos dando a mão para as pessoas. Nós estaríamos naquele rótulo da sociedade. Respondendo à sociedade. Então, graças a Deus, eu agradeço de verdade. Todos os dias eu faço isso eu sou expulso da cama 3h30 todo dia para estar indo lá falar com ele e agradecendo por essa situação. Por isso que quando a gente fala da sociedade e a visão que a gente está passando, ela não é essa visão externa, ela é espiritual, né? Ela é intuitiva. Exatamente. Quando você começa a enxergar o próximo, né? Como mais a si mesmo, né? Você começa a sentir a necessidade. Quando você acabou de contar o teu relato, o seu relato ele é fundamental, como você acabou de falar, Pastor. Você acabou de falar. E é bem interessante, é por isso que quando eu disse que eu falo da Bíblia com certa tranquilidade, para mim a Bíblia ela sai, né? E é interessante, porque o que é fé? As pessoas confundem, as pessoas não sabem, né, o que de fato é fé. Fé, para algumas pessoas do ciclo religioso, por exemplo, é se dedicar integralmente ao ministério cristão. Vou ser um palestrante, vou viajar, vou pregar e vou trabalhar, vou viver da fé. Isso não é fé. Verdade. O que é fé? Fé, de fato, é aceitar a nossa situação, compreender a nossa situação e a partir da compreensão da nossa situação, criar ou materializar algo que satisfará não diretamente a nós, mas principalmente aqueles que nos cercam. Isso é fé. É por isso que você tem um problema de visão. E é interessante, voltando a essa analogia, é por isso que a fé, o que é fé segundo a Bíblia, num texto isolado? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu não preciso ver. Eu não preciso da visão para desenvolver isso. Verdade, é isso mesmo. Eu não preciso. Ou eu a tenho, e se eu não a tenho, eu devorar a quem pode dar. E quem pode dar? Deus. Porque a fé é um dom. E quem dá o dom? Deus. Renove minha fé todos os dias. Justamente.
Olha, eu vou falar uma coisa assim, eu tô assim encantado, verdadeiramente, a gente faz, eu já aqui, o Ian, a gente faz, nós já devemos ter mais de 70 podcasts, né? E cada vez que a gente vai fazendo, parece que Deus vem colocando a gente, sabe, vem aumentando o nível, assim, de... Esse podcast com vocês, para mim, hoje está sendo uma coisa especialíssima. Especialíssima. Primeiro pela história da oportunidade que você me deu, né? De materializar esse sonho, né? E hoje ver todo esse trabalho que está acontecendo nossa, eu estou assim encantado, porque a energia, né? Essa coisa que vocês têm, os dois aqui, é muito, muito bom. Só eu que estou aqui, estou sentindo, é uma vibração, é uma coisa muito especial mesmo. É importante, isso é eu acho bom. que se vocês estiverem com mais pessoas ao lado de vocês encantam todos, porque Isso é importante. é uma coisa, isso é importante a gente sentir quando a gente está próximo das pessoas, né? E aí eu sei que isso que você faz, você materializa também. Justamente. Né? Vamos falar dessa materialização. Vamos falar sim. Hoje a gente tem aqui, qual foi que você me deu? Esse aqui. Não. Eu não recordo, faz um tempo, né? Faz um tempo. Ao todo, Peraí. não foi Porque esse? mudou as talvez? capas É, de que- as alguns. capas Você mudou as mudaram. capas? Sim, mudei, alguns né? muda. Esse já está na terceira edição, outros estão na segunda. Talvez foi quando não fomos culpados, não? Não me recordo ao você certo. tá Não, hoje- perdão, eu lembro qual que é o livro que eu te dei. Só que ele não está aqui, Não ele tá se aqui. encerrou. Eu Vai vi lançar que ele não tá aqui. uma segunda edição que é Cristo nas páginas do Exatamente. Antigo E Testamento. eu acabei lendo, né, o livro, Sim. quando eu passei para uma pessoa ler também. Sim. E já tem outras pessoas lendo, Isso é né? Porque eu acho importante. que também tem essa coisa de você... Claro, a gente tem que divulgar, tem que ver... Mas às vezes as pessoas que não estão habituadas a conhecer mais essa coisa dessa fé, do cristianismo mesmo, uma Sim, coisa mais... sim, sim. E quando você desenvolve essa vontade no próximo, que não tem nem aí para a igreja, não sabe, e como ele começa a olhar e fala Sim. o tema, né? Então é muito importante, né? É. Então você tem hoje... Aqui nós estamos com É. 6 obras suas. Quantas obras suas você tem? Eu tenho publicado, se nós levarmos em consideração livros isolados, eu não vou falar um pouco do nosso curso. Sim, né? vamos levar aqui. Nós temos publicado 7 obras. Foram 7 obras publicadas até o momento. Estamos trabalhando em mais 3 obras, mas não vão ser publicadas assim, né? Estamos trabalhando numa obra, Todas o Carlos. todas minhas. Pastor Carlos, escritor Isso, Carlos, isso, filósofo Carlos. Isso. Essas Como, são... como que divide esse? Vou falar de uma forma mais... Como personagens, tá? Sim. Como são esses personagens? Como são... Eu não estou querendo falar de personagens de uma forma pejorativa, Sim, tá? entendo. Mas cada um de você, como é que você interage com esse seu trabalho? Quem é você nesse momento? Olha, isso é muito relativo, porque assim, eu Depende do tema? Depende muito do tema. Por exemplo, eu procuro escrever mais livros de ensino, mais voltado ao ensino bíblico e teológico. Então, a maioria dos meus livros são livros para a educação cristã. Para entendimento, né? educação cristã. Para uma pessoa que já possui talvez alguma compreensão da Bíblia e quer se aprofundar mais, ou a pessoa às vezes tem um conhecimento bem raso e deseja, tem aquela curiosidade E de a partir aprender. daí... Né? Justamente, por exemplo, esses primeiros 7 livros que eu escrevi, desses 7 livros que eu escrevi, 5 são livros voltados ao estudo e 2... Nossa, desculpa. E... Isso sempre acontece, viu? Faz parte. Comigo sempre acontece, eu não sei como é que desliga. Isso faz Pelo amor parte. de Deus. E o que acontece? Deixa eu carregar um pouquinho. por favor. Desculpa, João, vem cá, Ian, vai aqui, ó. Dá um oi aqui, ó. Ó, Aparece lá. ó, cadê? Pronto, Olha o aí. camarada aqui, ó. Isso foi de propósito, a gente combinou. Muito É o bom. momento dele. Então, o que acontece? 5 são voltados ao ensino e 2 são devocionais. Né? Por exemplo, a passagem que eu citei aqui da mulher que tinha os credores, que foi até a casa dela para resgatar uma dívida, eu posso transformar isso num devocional, ou Sim. posso transformar isso numa mensagem de ensino. Sim. Isso depende muito da ocasião. ela se estende, ela, né? ela é muito extensa. Então, eu escrevo mais ensino. Eu sou mais voltado ao ensino do que propriamente ao devocional, na parte escrita. Tanto que os 3 livros que eu estou escrevendo, desses 3, 2 é de estudo e 1 é devocional, né? Que é a última semana de Cristo na Terra. Eu vou tratar dos últimos 7 dias de Cristo como homem na Terra, a última semana dele. Esse é um livro devocional. O outro livro já é o livro sobre a escatologia, que é uma doutrina
Como? Escatologia, que é uma doutrina que abarca os assuntos relacionados ao fim dos tempos, dentro da perspectiva cristã. Já é um livro de estudo, é um livro que... Apocalipse. É, o Apocalipse. É um livro que, às vezes, as pessoas elas leem por uma curiosidade, não tem aquele entendimento, fica um tanto mais difícil. Apocalipse é mais difícil. de Isso, sem entender. dúvida, né? E o meu maior projeto que eu já comecei é uma teologia sistemática, que já vai ser um livro mais de 1000 páginas, já é um livro mais volumoso, que também é Um voltado. livro de mais de 1000 páginas. Vai ser, eu tô trabalhando em tese aí de 1100, 1200 páginas. Como é que ele tá hoje? Na cabeça tem umas 400 prontas, né? Porque o que acontece? Sim, é um projeto, né? Sim, porque o que acontece? Esse livro eu já iniciei, mas aí teve um pequeno problema, né? No notebook que eu escrevi esse livro e eu perdi todo esse material, né? Então, mas eu tenho ele na cabeça, tá tranquilo, a gente vai... Só a questão do tempo que a Ele gente... tá aí. Tá aqui, tá Ele comigo, tá aí, né? tá aí. Eu tive um professor de Direito, né, aproveitando a oportunidade, que é marxista até, né? Pra você ver, né? A gente se relaciona com todo tipo de gente, né? Não é falar que a ideia lá tem, mas ela não funciona. Sim, justamente. É uma ideia interessante dentro de uma Sim, perspectiva teórica. Se fosse realista, né? Justamente. Poderia ter ser uma utopia, mas... Sim, a gente também não vai entrar no meio da não vamos filosofia. entrar, porque senão a né? gente- Não vou, o podcast não é sobre o Carlos Filósofo, né? o filósofo que é o então barato. nós não vamos falar da questão do marxismo, mas eu tive um professor de Direito, Dr. Oswaldo Acamini Júnior. Ele é pós-doutor em filosofia jurídica pela São Francisco, a USP. E ele, quando lecionava, ele deu as matérias de teoria geral da norma e teoria geral do direito. E isso em 2007. Né? E o doutor Acamini, ele escrevia a matéria, né? Os livros que ele recomendava de Hans Kelsen e de tantos outros filósofos da matéria jurídica, ele escrevia a página inteira da cabeça. Ele não precisava do livro ali, né? Então, quando eu olhava o doutor Acamini fazendo aquilo, eu falei, rapaz, eu quero ter isso que esse cara tem, meu. Pô, porque, você quer meu escrever amigo... assim. Rapaz, eu quero ser o livro, eu não quero precisar, né? Então, eu quero ter o conteúdo ser em um mim. livro, que frase. Né? Eu quero ser o livro, eu quero ter o conteúdo em mim. Né? Por exemplo, eu vou ministrar, eu tenho o hábito de ter os meus próprios sermões, eu tenho... Minha esposa reclamou comigo quando eu comprei, né? Enfim. Eu tenho... Que ela também pode usar, mas não Sim, usa, não enfim. sei. Não sei por qual razão eu não uso, raiva, né? Eu tenho... A gente faz aquela folhinha, sulfite, né? Eu falei, rapaz, a gente tem que modernizar, né? Tem um tablet. Tudo é vendável, né? O pregador que vai com papel é um preço, o pregador que vai com tablet Já muda o caminho. preço, né? Eu Não é tenho verdade? visto muitos que chegam com Justamente. um tablet na Não mão. é mesmo? Eu vejo muitos Então o que desses. acontece? A gente vai com o tablet, então tem os meus sermões ali no tablet, e às vezes eu ligo no sermão, eu deixo ali ao lado, mas eu leio, claro, eu sempre leio, sempre estudo o que eu vou falar antes. Eu tenho essa O telefone tá responsabilidade. sacaneando a gente, mas tudo bem. Faz parte. É porque o negócio tá bom. Tá bom, velho. Tá querendo... Então o que acontece? Eu não uso, eu tenho ele ali do meu lado ligado, mas eu não consigo olhar aquilo. Eu deixo a coisa fluir, porque tá em mim. Tá, você tem aquilo como um subterfúgio. É um mas subterfúgio, uma você- situação de necessidade eu tenho onde recorrer. Você tem a ideia dessa modernidade, né? Sim. Que muitas É vezes importante. é necessário porque acompanhando a nossa... Eu sou super fã da colinha mesmo, do papel ali, né? Sim. E embora a minha dificuldade... Que é muito interessante você falar isso, que nas palestras, tudo, eu tenho eu estou desenvolvendo, de acordo com a minha dificuldade, que não é a dificuldade para ler e tudo mais, eu estou desenvolvendo muito isso, sabe? De o escutar, de estar projetando. Os próximos já estão prontos. Os próximos Sim, livros já estão- tá com você. Já está pronto. A gente já tem até as estratégias, só que a gente, né, tem outros caminhos, né? Isso que você falou, o seu livro me tocou de uma É forma... porque, na realidade, quem gosta, né? E eu sempre falo para ele que ele gosta de explicar, ele gosta de falar, ele ensinar. gosta de ministrar, eles não, ele gosta. E quando você gosta, Pronto. você adquire tanto aquilo, que é no precisa. caso dele, né? Assim, eu costumo dizer, eu aprendo muita coisa. Porque antigamente eu lia a Bíblia com uma visão. Tem pessoas que leem a Bíblia cortando Fechada, aqui, né? fechadinha, naquela visão assim, Sim, ali daquela fé reta ao céu, sem querer ver as outras coisas. Olha que né? legal. Fé reta ao céu, eu já não... E aí o que acontece? Não, porque tem pessoas que falam assim, não, mas é a Bíblia. É assim. Ela não quer olhar as outras coisas. Ela não, E o não que- tem interpretação. Justamente. E aí, com o Carlos, eu comecei a A abrir a minha interpretar. visão e a ler a Bíblia de outra forma, de saber o que havia por trás.
as questões, né? Então, assim, quando começa falando, mas fulano lê assim, e vê algo que escreve, não, eu vou até ele que ele tem para me explicar, ele tem para me ensinar. Tem algo. Eu tô vendo que ele trouxe algo diferente. Justamente. E aí, assim, com ele eu aprendi muitas coisas nessa questão. Ou seja, abriu-se a mente. E isso é importante pra gente. Porque eu lia apenas com uma única visão. Que perfeito. Né? Que é o que acontece. Quando ele tem aquela colinha, mas ele não precisa daquela cola. Ele tem porque é um costume. Até porque ele gosta. Se ele está aí com um monte de livros, é porque ele gosta de escrever. Mas não quer dizer que ele precisa disso. Exatamente. Porque realmente a constância na vida dele é essa. Ele faz o que ele gosta. E a gente fazendo uma brincadeira aqui, quando eu estava na escola, e aí eu queria colar. O que eu fazia? As colinhas, né? Uhum. Mas eu nem precisava usar, porque eu isso eu aprendi fazendo. Na minha época, verdade. Justamente. Na minha época a gente trocava era a prova na cara larga mesmo. Lá no Eu fundão, gostava sua prova aí. de ficar criando os mecanismos, né? O aluno, levanta a prova aí pra eu ver logo isso aí tudo de uma vez. A professora não tá vendo, não. É bom se ter, mas melhor ainda é recorrer a você mesma, a mente, que é a facilidade que ele tem. Que isso nem todos têm. Isso é um mérito muito importante. Justamente. E é um valor também meio agregado. Justamente, porque assim, ele já falou essa questão de ter esse livro com mais de 1000 páginas na cabeça várias vezes. Tem hora que eu olho pra ele. Era pra ter publicado esse material. E realmente aconteceu isso aí. E aí, às vezes, eu olho pra ele e fico assim, onde é que está tudo isso? Tem alguma Mas partezinha olha que ali. interessante, né? Se a gente pegar fazer um apanhado geral, olha o material todo, né? Olha o que tem, olha quem ele é, na pessoa que ele é, o livro que ele já é, como você mesmo falou, né? E aí eu falando aqui, eu também quero ver esse livro de 1000, mas ao mesmo tempo, tá no tempo certo. Tá preparado. Ele vai chegar na hora que tiver que chegar. Eu E acredito. eu acredito que tudo que você está fazendo, né? Não que seja o seu, porque o Rodrigo na revista, né? Quando ele fala, saiu a revista, ele fala, Marcelo, a revista, ele falou, essa é a última. Eu falei, não, nunca fale que é a última. É a desse momento, porque você fala que é a última, não é que a última é da tiragem. Então, não é o último, né? Não é o que você vai estar sempre se... E como você diz, né? Eu já vi pregações maravilhosas de pessoas que nem tocaram na Bíblia. Que estavam lá em cima e nem... Quando você falou de falar da Bíblia de um jeito fácil, eu tenho muito isso. Eu trabalhei muito com dependentes químicos, com jovens, mesmo nas escolas que eu vou falar da Bíblia, eu não falto o respeito. Mas eu conheço as passagens e eu falo delas de uma forma... E Jesus estava ali com os camaradas dele, e aí eles foram fazer tal... E a molecada começa a pegar e fazer assim, né, e aí, tio, mas depois, o que aconteceu? Pronto, pegamos. Justamente. Né? E aí quando você está indo no outro caminho, como eu faço palestra nas igrejas, eu sempre me preparo para fazer, mas não vou pregar. E nem tenho essa intenção. Tanto é que muitas igrejas que eu vou fazer as palestras, eu prefiro nem subir. Eu gosto de ficar ali embaixo, para me colocar na minha posição, né? Mas algumas vezes a gente está, mas com todo respeito, né? E quando a gente fala... É que eu não tem como chamar ele de pastor, né? Eu fico uma fina... Eu fico até, mas... A pessoa que ele é, da palavra, do domínio da administração e a materialização do seu trabalho, ele é muito espetacular. Vamos falar aqui, porque para a gente entender o que... Isso aqui eu acredito que é a nossa, que é uma grande oportunidade, de você que está assistindo, você que precisa de ajuda, você que está aí buscando entendimento. Nós vamos falar do material agora, que é para isso. E a gente tem pouco tempo. O Ian já levantou a mão, mas nós vamos explodir um pouquinho sim. e nós vamos começar. É o pior momento quando ele levanta a mão, ele vai jogar a garrafa nele. Bom, Ian, me ajuda aí um pouquinho, vai. Bom, livro nós publicamos 7, né? Um, infelizmente, já se esgotou, que é justamente aquele que eu estudei. E esses eu trouxe justamente, que é os que você não tem, você o terá para ler, para desenvolver ainda mais. Então nós temos aqui, onde eu apresento ali novamente? Então aqui, esse aqui. Vou pela ordem, né? Esse foi o primeiro livro que nós escrevemos, Quando Não Somos Culpados, esse aqui, ó. Meu Deus. Quando Não Somos Culpados, esse livro aqui vai para a 4ª edição, esse aqui. Quando Não Somos Culpados, é seu, tá?
de presente. Ó, Depois nós trabalhamos... Que isso, que é um presente. devocional, né? Depois o nosso segundo livro, esse aqui, História de Israel, já é estudo, né? Que eu Meu trato Deus. da história de Israel, não somente da questão bíblica em si, mas da formação do Estado de Israel, que é importante, ninguém conhece a história tem do um Estado, brasileiro na né? história aí. Sim, tem também, História de Israel. Terceiro livro que nós publicamos, História da Igreja. Esse aqui vendeu muito, esse livro, História da Igreja, porque eu consigo abarcar, são poucas páginas, 130 páginas, e eu abarco os pontos fundamentais da história da igreja. História da Igreja, esse livro aqui também é importante, é seu. Você vai ler, né? Depois eu quero um resumo. Igual eu Mas peço, falar uma coisa. igual eu peço pra minha filha, ó, quero Tanto resumo. eu vou ler que ele vai estar lá na minha ONG. Pronto. Eu vou lá, vai estar o pessoal que está indo para lá para ler também. Muito Nós bem. vamos fazer um trabalho com. Você vai ver, vai estar lá na nossa. Ótimo. Inclusive, minha filha tá devendo um resumo de um livro pra mim, o É, Holocausto. Que eu ela tive que passar tá lendo o Holocausto, não sei porquê, né? Mas enfim, Pô, quer ler o mas vai, Holocausto, tudo quer bem, saber vai ser um sobre... resumo pesado, vai mas ser um tudo resumo bem. bem complicado. Mas enfim, vai falar de Auschwitz, aquela coisa toda bem. Esse aqui é o terceiro, esse foi o meu quarto livro, Hermenêutica. Esse aqui é importantíssimo para quem quer entender um pouco de como entender a Bíblia, de como aplicar a Bíblia. De aplicação, né? de entendimento, E as pessoas falam Hermenêutica. muito dessa obra hermenêutica. E depois veio Cristo nas páginas do Antigo Testamento, eu não tenho aqui, mas você tem lá. Tenho. Depois Tem um eu autógrafo já. depois eu lancei esse aqui, Cacos de Telha, que inclusive Jó. é inspirado na minha esposa, né? E a gente sabe por qual razão, né? Sim, E eu sempre costumo inspirado dizer na vida, na história. isso, numa situação nossa, Sim. né? E os Cacos de Telha a gente fala, vai falar de Jó, né? Eu falo um Com pouco de Jó, certeza. mas bem, Não é bem, esse bem, ponto. não é esse Você ponto. tirou a telha lá dele, Isso. mas Porque não é esse. a gente todos Surgiu nós de uma conversa. surgiu de né? uma conversa. Conversa. Todos nós nas altas horas, igual o Churrinho Grosso. Sim, esse é muito Enfim, bom. muito interessante. E Cacos de Telha é um livro muito bom também, porque na vida todos nós precisamos ter cacos de telha, não por um Já me veio momento. um monte de coisa aqui, viu? Já veio um monte Rapaz, de... é muita inspiração. Né? Meu, muita. E o último, o sétimo livro, é um livro um pouco maior, que é esse aqui, que já é um livro altamente já Só voltado. deixa eu fazer um Sim, comentário fica à aqui. vontade. Fica à vontade. No momento de dor, é que vemos com quem podemos contar. Gente, vocês têm que ter... Vamos fazer um... Né? E esse daqui já é um livro maior, mas é um livro que eu recomendo mais para pessoas que já têm determinado conhecimento, você com certeza possui, que é um livro que trata sobre o calvinismo, o arminianismo e outras vertentes. Sim. Né? E É importantíssimo. é importantíssimo para quem estuda teologia, tanto a Protestantismo, teologia né? da história, como da igreja reformada, ou da igreja protestante. medieval, protestante, enfim, calvinismo, arminianismo e outras vertentes. Não me pergunte se eu sou um ou se eu outro, mas eu tenho minha confissão e eu Sim. posso falar, eu sou calvinista, eu sou de confissão calvinista, mas eu sou inteligente, né? Inteligente é o quê? Acima de Calvino está Cristo. Então a gente segue a Cristo. Isso, exatamente. Né? Calvino, Calvino, não dá pra se prender não. no homem, né? Eu gosto Mas- muito de Calvino na questão muito política. Calvino foi um exímio político, tanto que o sistema bancário, muitas coisas do sistema bancário na Europa Veio, hoje né? vê através de Calvino na Suíça, que ele chegou em Genebra, a Suíça praticamente estava quebrada. Quando ele sai fugido da França para a Suíça, ele reestrutura. Então Calvino não... E era um autodidata na questão religiosa. Então Calvino não contribuiu só na esfera teológica, mas sim na esfera social como um todo. E em função disso eu sou um grande admirador da obra de Calvino. Né? E nós temos aqui o nosso curso. Primeiro, agradecer muito. Né? Isso aqui não é um presente, isso aqui é um... Não dá para falar o quanto você me faz sentir feliz. E eu vou dividir esse conhecimento, eu vou aprender, eu vou ler, Sim. porque eu quero levar, vai estar lá na nossa sede, na ONG. Bom, nós vamos falar sobre isso numa outra e podem oportunidade. adquirir, o pessoal que está Eu acompanhando. quero até saber como é que a Pode gente vai adquirir esse vai material. adquirir. E recentemente nós iniciamos, e isso está sendo... Ele está no site, né? Está no nosso site. Que né? está no CG? Tá aí, é o CG? No CG está o nosso Instagram, né? Ah, perfeito. Mas pelo O site? Instagram pode... Qual que é o seu site? É o Editora Educação Cristã, lojavirtualnuvem.com.br. Dá para escrever aí, ó? Ou pode ser de preferência pelo nosso telefone. Ah, então coloca o Pelo nosso telefone. Coloca o telefone. telefone. Pelo nosso telefone é mais fácil nos encontrar. Qual que é o número? É 0 operadora 11 99877 2596. Repete, por favor. 0 operadora 11 99877 2596. É 11, mas ele tá na Bahia, viu? Pode Deixa eu te É. fazer uma pergunta. Manda lá. Nós vamos falar aqui rapidinho. Eu quero fazer eu quero te pedir Sim.
um logo, alguma Sim. coisa, com site, onde que você vai estar no nosso site a partir de agora. Sim. Vamos colocar você no site do GapDep, vamos colocar você na loja, se você quiser. Sim. Vamos Inclusive, o colocar seu lá. livro está na nossa Sim, loja. a gente também. conversou. Sim, sim. Vamos colocar, vamos fazer aí, vamos conversar sobre isso? Vamos sim, vamos sim. A gente pode fazer essa triangulação, porque, Vamos pelo sim, amor de Deus, é vamos uma... sim. Né? Aqui eu tenho todos. Tem, você já tem o nosso curso e isso daqui, do mesmo modo que surgiu a editora Educação Cristã, surgiu a Escola de Teologia. Né? Os vídeos todos, tudo que você Sim, faz. né? A gente Nós acompanha. temos o nosso canal no YouTube, depois a gente pode divulgar aqui. E a pessoa que ela tem um material, um livro, porque, puxa, se você não tem informação, você não consegue, né? Eu tenho de recordação meu primeiro livro, como foi feito, totalmente simples, né? E por alguma razão, Deus nos levou a ter as condições para ter os livros que a gente tem hoje, um material extremamente de qualidade, né? Todo mundo que pega o meu material, Então, a primeira coisa que eu quero falar, pô, que qualidade, que coisa boa, né? Então, nós temos a editora, a Educação Cristã, que não você somente, no caso, você não somente adquire os nossos livros, mas pode publicar com a nossa editora Educação Cristã, de Que é forma onde a gente acessível. publica o... Sim, o Me Dê Sua Mão, né? E iniciamos agora em novembro a Escola de Teologia Cristã Reformadores, que temos aqui, ó, esse aqui é o volume 1, são 5 livros, volume 1, e nós trabalhamos... Posso confessar que é o que tá sem plástico já. Esse aqui O esse é o volume 1, importantíssimo. Começando agora. Nós temos o volume 1, volume 2, que é esse aqui, né? Volume 3, que é esse vermelhinho aqui, né? Esse aqui bonitinho aqui. E o volume 4, que é esse aqui, ó, volume 4. Né? E o complementar, que é justamente depois da leitura dessa, você tem aqui Calvinismo, Arminianismo e outras vertentes. São mais de 1000 páginas, é um curso de teologia avançado, onde abarca tanto a teologia sistemática, a teologia prática, a teologia pastoral e histórica também, né, e interpretativa. São 21 matérias, né, e existem 2 modalidades que as pessoas Tá estão... dando pra ver aqui? Tá, né? Ficou bom. Pronto, que estão adquirindo esse projeto, esse material. Por quê? Muitas igrejas, e isso é uma falha, e eu não acho isso interessante, e até recomendo, tem pessoas que adquirem o curso de forma autônoma, que é o seu caso, né? Eu quero o meu kit, né? Então você adquire o seu kit, você tem seu certificado, tem um questionário e tudo mais, você vai acompanhando as aulas ali no YouTube, no nosso grupo do WhatsApp, e vai acompanhando de forma autônoma. Porém, tem uma forma que tem sido muito interessante, que é onde algumas igrejas, né, independentes até, que desejam, não tem um curso teológico em sua igreja, mas desejam, né? Desejam ter um curso de teologia. Esse trabalho, eu quero entrar aqui num comercial. Esse trabalho, vamos supor que eu tenho uma igreja. Sim. Eu faço lá, eu tenho a minha doutrina e tudo mais. Aí eu quero formar pastores. No caso, o curso em si é para toda a comunidade cristã. Mas Pra vamos todos os supor, irmãos. tá, eu vou criar lá, tem os líderes de célula, Sim, sim. e se encaixa nisso, eu Sim, sei que você falou que é também, amplo, também, qualquer um, também, tanto é que eu também. tenho, então, mas uma igreja, ela poderia trabalhar isso com passos, como, Sim, você sim. chegando nesse momento, a gente tem um curso de teologia, a Sim, partir desse sim. curso você começa a desenvolver. Justamente, tanto que a gente tem um núcleo, estamos viajando, inclusive, essa próxima semana para o estado do Maranhão, nós vamos iniciar um núcleo lá, e nós vamos iniciar um núcleo no Tocantins. São igrejas, né, independentes, essas igrejas têm um número de irmãos considerável, de irmãos que desenvolvem um trabalho cristão considerável, mas não tem um curso de teologia para desenvolver, aprender. Vamos entender uma coisa, aí eu tô na igreja, eu quero fazer um curso de teologia. Sim. Vou perguntar para o meu pastor. Pastor, eu quero fazer um curso de teologia. A gente não tem. Sim. Qualquer igreja pode ter teu curso? Pode, qualquer igreja. Eu posso anunciar na minha igreja, eu tenho alguns amigos, pastores, eu posso falar para eles disso? Justamente, por exemplo, que é o que nós iremos iniciar agora, nesses 2 núcleos. Você é o pastor de uma igreja e você tem ali, irmãos, nossa igreja está crescendo e nós vamos iniciar um curso teológico nosso, né? Nós vamos iniciar um curso teológico nosso. Aqui, STEC-REF, Escola de Teologia Cristã Reformadores, está com a roupagem, né, destes
núcleos que nós iremos iniciar no Maranhão e no Tocantins. Mas você tem uma outra igreja e você tem desejo de ter um seminário que tem a sua capa, né? Seminário Teológico Pastor Marcelo Vilas Boas. Nós vamos mudar a roupagem, se você desejar. Eu posso usar essa roupagem. Pode usar essa Isso mesma aqui roupagem. Não é da minha igreja, vamos supor. Não, pode usar a mesma coisa. Eu sou da igreja da Graça. Sim, e quer manter isso aqui? E eu stack tal que é a... Tranquilo. Porque ele não conflita, ó, isso aqui é de uma igreja específica. Não, se você desejar mudar, Sim. não, quero uma escola, seminário teológico, Jesus é bom. Nós vamos fazer uma outra capa. O conteúdo é o mesmo. Então, vamos supor, você tem 10 pessoas lá que têm um interesse. Olha, nós vamos iniciar um curso teológico aqui e temos 10 pessoas. Então, as 10 pessoas, elas vão adquirir, cada uma dessas pessoas vai adquirir o kit. Vai adquirir o kit, claro, vai ser formalizado uma questão documental, com relação ao segmento do conteúdo, da divulgação. A dinâmica. Exatamente. Didática. Porque a igreja ela passa a ser autônoma. A igreja vai ser detentora do curso. Por exemplo, nós temos 21 matérias aqui. 21 matérias. Geralmente um curso teológico, um curso básico, inicial de teologia, você vai aí de 2 anos, de 1 ano a 2 anos. Né? Então vamos supor que você vai ministrar cada mês uma matéria. Esse mês nós vamos trabalhar teologia, no próximo mês cristologia, assim sucessivamente. E você vai ter uma mensalidade. Então vamos supor que simbolicamente, cada irmão, são 10 irmãos, né? Então vamos supor que simbolicamente vai ser cobrado um valor de R$100 por cada irmão mensal para estudar na nossa escola, na igreja. Então você tem 21 meses onde aqueles 10 alunos vão cursar teologia na escola teológica da sua igreja. E essa mensalidade o curso, é sua. Ele é da igreja. De 21 meses. 21 meses. A gente pode fazer em 12. Pela metade. Se você conseguir dar 2 matérias por mês. 2 matérias tá? por mês. Deixa eu te perguntar. Você, nesse pacote, você tem algum material? Que nem aqui, eu tenho meu material. Que conta a minha história. Sim. Nós estamos providenciando. Você tem um material? Você está providenciando? Temos de forma digital. Sim, mas fisicamente ainda não. Ainda não. Nós estamos providenciando. De forma digital nós temos muita coisa. Quando você tiver, eu quero que você me fale. Porque é um material que eu acho que a gente consegue para impactar quando você vai mostrar para os líderes da igreja, né? Ó, quero te apresentar esse trabalho. Sim. E o que acontece? Cada aluno, então assim, cada aluno vai comprar o kit. Lá no site tem o custo do kit, é um custo acessível, você mesmo sabe. Bem acessível mesmo. Então você vai comprar o kit. São 10 kits, certo? 10 kits? Ok, nós temos 10 kits, está aqui. Os 10 kits. E a igreja que vai ter este núcleo, esses alunos, 10, 15, 30, 5 alunos, que seja, vai ter uma mensalidade simbólica, porque você vai precisar da igreja. Só que essa mensalidade não vai ser para a editora Educação Cristã, nem para... Aqui já foi, aqui você já... A pessoa já comprou o kit. Ele é dono disso. Então, este custo mensal vai ser justamente para quem? Para a instituição que vai estar à frente desse trabalho, ou seja, a igreja. Então, uma forma de você, como igreja institucional, investir nos irmãos, cedendo ou oferecendo um curso teológico ali na igreja, ao mesmo tempo que também vai se beneficiar financeiramente para quê? Para que você tenha recursos para a expansão da igreja. Sim, você vai usar isso como benefício. Justamente. Você vai ter aí uma mensalidade de R$50, 60, 100, por exemplo, lá em Tocantins, eu não sei ao certo, mas acredito que vai ser nessa faixa entre 70 e 100 reais. Só que essa mensalidade não é nossa, essa mensalidade é da igreja. Cada indivíduo compra seu kit. Cada um compra seu kit. Aí eu vou ter uma escola, eu tenho 50 alunos, cada aluno vai estar com 50 kits. 50 kits. E aí eles vão estudar e vão fazer, de repente, um pacote ali com 50 pessoas, acho que não sei, depende do volume. Pô, você cria e vai receber isso aqui uma completo. Escola de teologia dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque o que acontece? Eu acho fantástico o que acontece em muitas igrejas hoje? Eles abrem a Bíblia. Eles têm lá o curso teológico? Tem. Só que aí eu acho uma coisa muito arcaica. A pessoa chega vai dar a matéria e os irmãos não têm material. Não tem. Tem a Bíblia. Tem a Bíblia. Faz o curso em cima da Bíblia. Como você mesmo viu, tem lugar para anotações, tem questionário. Sim. Então o professor vai dar o curso teológico, ele tem o material aqui, ó, a aula aqui. E o aluno vai levar isso aqui que é dele. E outra, se eu pensar bem, o professor ele não precisa ser o pastor. Não, ele não precisa, ele pode ser até um grupo de estudo. Sim. E ele vai ser totalmente autônomo. Claro, nós temos uma questão documental de seguir o regimento nosso com relação a divulgação, a própria questão de plágio, a própria questão de apropriação indébita do material, ou, por exemplo, sobre a linha teológica,
Tá? Embora o material não é confessional, ele apresenta as linhas teológicas. Você vai estudar direito, você não vai estudar só direito penal. Você vai estudar Sim, toda penal, a linha, administrativo, civil e por aí sucessivamente. A mesma coisa é teologia. Eu vou estudar teologia numa escola pentecostal porque eu sou arminiano. Eu acho que não é correto. Você tem que estudar teologia de forma ampla. Com né? uma visão macro, global. uma visão macro da teologia. Eu vou estudar teologia numa instituição reformada porque eu sou reformado, sou presbiteriano, então eu tenho que estudar numa igreja presbiteriana para estudar, não teologia, mas sim presbiterianismo. A teologia, você tem que receber um material amplo. Teologia. Com todas as vertentes. Justamente. E aí você criar em você a condição de definir, olha, eu sigo essa linha, a minha teologia, eu sigo essa linha teológica. Não, eu sigo essa. E você vai se especializar. Então ela não é confessional. Então, qualquer igreja, de qualquer confissão, de qualquer denominação pode adquirir o nosso curso. E vamos iniciar esses 2 núcleos no Maranhão e no Tocantins. Temos projeto para outros núcleos. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo nós ainda não temos, só de forma autônoma. Então a pessoa... E por que não tem em São Paulo ainda? Nós não temos ainda tempo, né? Nós estamos, inclusive, buscando, nós temos representantes no Pará, temos representante na Paraíba, temos representante no Tocantins, temos representante no Maranhão, temos um rapaz que nós já conversamos há algum tempo no Goiás, vamos alinhar algumas coisas ainda. Então, nós estamos buscando representantes, parceiros para administrarem essa demanda. Aqui em São Paulo, não pode você, claro. Né? Eu já estou pensando aqui em umas coisas que a gente vai... E todos ganham. Vamos ficar mais 2 horas aqui. Temos um projeto em Angola, temos 2. Temos o de Angola, né? E não deu tempo, infelizmente, porque eu já vou viajar, minha esposa também tem compromisso, e nós estamos de São Paulo, mas sempre a gente vai estar por aqui. E temos, além de Angola, temos a possibilidade também de um projeto na Nigéria, ou seja, eu vou ter esse material também em inglês, né? Então, na Nigéria, vai ter o núcleo na Nigéria, em inglês, nós vamos ter o material em inglês, nós iremos alinhar essas questões. E a ideia é justamente essa, a acessibilidade. Né? A pessoa ter acesso ao conhecimento. Né? Porque é o conhecimento que liberta, que é o que se dá no seu livro. Conhecer a verdade, ela vai te libertar. A gente terminou nosso tempo, mas eu queria fazer um convite aqui. Sim. Como é que você está em São Paulo? De quando que vocês aparecem? Quando é que vocês vêm para cá? Olha, nós... Agora começam as viagens aí, né? O que acontece? Nós... Por que eu estou te falando isso? Sim. Porque eu acho que o tema é muito abrangente. Sim. E é muito importante por um podcast só. Sim. Acho que a gente tinha que marcar mais um bate-papo para a gente falar um pouquinho mais, contar mais histórias, a gente tentar levar essa mensagem para muitas mais pessoas. Acho que eu te convido para você botar na sua agenda, colocar na sua agenda a próxima, né? E Flávia, por favor. Não, ela virá comigo sem Sim, dúvida, a não ser sim. que, né, tem algum compromisso. Porque eu deixo ela falando, nós dois queremos falar. Nós invertemos, não, a gente fica aqui, eu e você, ela que é a entrevistada. Justamente. Então, veja bem, até dia 12, eu ainda não sei, tem um negócio para ser resolvido na semana, então possa ser que até o dia 12 estaremos aqui. Até dia 12 agora, depois de amanhã, né? Hoje é 10, hoje 12, isso. Caso não se configurar essa questão, nós ficamos aqui até ou 16 ou 17, que é uma terça-feira, que é a próxima terça. Só que se formos dia 17, terça, provavelmente será durante amanhã o nosso retorno. E aí, previsão para estar em São Paulo novamente, não depende nem tanto de mim. Às vezes vai depender dela, porque o meu trabalho ele é muito sazonal. Eu viajo, né? E eu tenho a liberdade, se, claro, as coisas forem boas e positivas, de pegar uma semana ou essa semana aqui estou em São Paulo. Mas eu tenho que alinhar com ela, né? Porque ela tem a agenda dela e eu vindo, é claro que é interessante que ela venha também, possa falar mais, né? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar nós dois daqui a pouco. Sim. Vamos terminar o nosso horário, porque foi maravilhoso tudo que a gente fez aqui. Ia ter umas ideias, vocês vão ficar curiosos, porque eu não vou falar aqui, né? Porque é uma coisa muito importante, que vai ter uma novidade bem bacana aí pela frente, viu? E considerações finais.
É a hora da cobrança, hora de falar pro cara lá. Não. Olha que tem gente que tá me devendo sim, então viu? já chama aí. Mas enfim. Fala aí, sutilmente. Faz parte, não tem né? problema. Bom, eu quero agradecer a você, Marcelo, pela oportunidade. E eu falei uma coisa na sala de sua casa, não sei se você se recorda, de uma frase que eu ouvi já tem acho que uns 20 anos isso. E não sei se essa pessoa que falou ouviu de outro, mas eu ouvi e tenho. Que existem pessoas que as pessoas nos apresentam e existem pessoas que Deus nos apresenta. Você foi uma pessoa que Deus nos apresentou. Estamos até hoje aqui unidos, sempre falamos, é claro que os compromissos são muitos, mas a gente sempre está trocando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma imagem, alguma coisa, né? Que é muito importante. Então, quero agradecer a você. Fico feliz por ver esse seu crescimento nas redes sociais, livros, salas, reuniões, palestras de São Paulo, fora de São Paulo, expansão total, né? E isso eu fico muito feliz, cara. Fico mesmo, porque é claro que a gente paga coisas com dinheiro, mas o maior benefício que nós recebemos é a satisfação de poder ter contribuído com alguém sobre alguma coisa que ela desejava e não sabia como realizar, que é no caso seu livro, e que através dele tantas portas e todas essas portas vieram a se abrir, tantas outras pessoas chegaram até você, né? Você fez esse... A gente sempre fala, né? Hoje tem aquela profissão moderna, né? O brainstorm, né? O que é esse aí? É aquele que pensa, né? E você tem tantas pessoas hoje que estão com você pensando, ô Marcelo, que tal assim, e vamos fazer assim, e vamos expandir isso daí. Às vezes até medo, né? Rapaz, será que eu tenho capacidade de entrar nisso aí, crescer tanto? Cada hora vem uma coisa, um desafio, né? Porque hoje, em 24 horas, você roda... Nós estamos em São Paulo, né? Eu sou daqui, você é daqui, minha esposa é do belíssimo estado da Bahia. Minha filha também é daqui de São Paulo, nasceu aqui. Em 24 horas nós rodamos São Paulo, você tá aqui, você tá ali e tal, mas em 24 horas também você pode pegar um avião em Guarulhos e tá em Tóquio. Então um dia ele é assim. E as coisas acontecem numa velocidade que a gente, né? Por exemplo, se eu pegar um carro e ir daqui pra nossa cidade na Bahia, se eu pegar um avião, eu tô lá na Inglaterra mais rápido. Mais rápido, de avião. muito mais rápido. Voltou e foi. Né? Eu vou e volto. Vai e volta. Eu pego aqui Guarulhos Heathrow, em 12 horas eu vou, 12 horas eu volto, eu ainda não cheguei na Bahia. Chegou, na de metade. Carro. Você tá entendendo? Então hoje você tá aqui. Só que isso nos assusta. Isso nos assusta. A gente, por exemplo, a gente tem um desejo, rapaz, tantos livros, o Marcelo e tal. A gente não vive ainda esse universo. Né? Mas a gente pode um dia, por exemplo, existe aquele palestrante mundial, de repente é você, e você, puxa, mas eu nem percebi, cheguei aqui, não sei nem como eu vim parar aqui, mas eu tô aqui. Então, quando Deus age... E isso nos assusta, nós temos medo, rapaz, eu não sei nem falar como que eu vou chegar no agente de imigração, não sei como que entrega o passaporte, não sei como é isso. Então Deus faz essas coisas, nos assusta. O sobrenatural. Nos assusta. Hoje nós estamos aqui, amanhã você não vai ter tempo, talvez, de... Né? Só para você ter uma ideia, pra gente já estourou tudo, quando você falou do fazer, eu tive um grande desafio no ano passado, que foi um desafio importantíssimo. Eu fui convidado para fazer o fechamento do treinamento dos cursos que o pessoal do hospital, das clínicas, o Pinel, são todos de saúde mental, diretores, gerentes. Eu fui palestrar para eles. Eu falei, tá louco. Como que eu vou fazer isso? Quem sou eu para fazer isso, né? É verdade. E eu fiquei um pouco, eu confesso que minha conversa com Deus sempre, tomei uns tapas, né, dele assim, porque ele, se liga, né? Eu cheguei no momento e falei assim, será que eu vou conseguir? Eu sei como é isso aí. E eu falei assim, como é que eu vou me apresentar para eles, né? Sim. Se dentro do meu trabalho eles são os profissionais, né? E Deus foi tão maravilhoso, e né? Tão maravilhoso que a hora que a gente chega lá, a gente pede uma coisa ajuda. Vem. E eu fiz todo um preparo, saí de lá com certificado de palestrante oficial, com documento, com gratidão de todos que estavam ali. Eu tenho fotos da compra do livro, acho que eu te mandei. Sim, eu tenho algumas fotos lá. Todos ali comprando o livro, né? Então o nosso livro está na mão de todos eles lá. E eu não faço muito isso de levar o vidro, como eu estava comentando, mas aquele dia em especial, se eu tivesse levado até mais, eu teria vendido mais, e depois eu acabei. Então a gente atravessa esses desafios que a gente não tinha noção de onde a gente pode estar. E eu, antes de se despedir, que eu tenho que te agradecer, porque quando eu peço nas minhas orações, eu peço que, não que ele me afaste do mal,
Isso é uma coisa que vai, mas que ele traga as pessoas do bem. São pessoas que têm o poder. O poder não está ligado ao dinheiro. Tem lá, o poder é de pessoas serem quem elas são. Quando eu te conheci, eu tinha só um sonho, que estava bem longe. E você foi instrumento de Deus ali, escreve, vai, mas eu não enxergo, não pede para alguém digitar. E como é que eu faço? Faz! Vai. Né? É que nem aquela... Você quer ser curado? Então vai, levanta. Então, levanta simples, e anda, vai. né, meu? Pega a tua maca, levanta e anda. Justamente. Vai que a tua fé te salvou, né? É essa coisa que a gente... E eu agradeço, Marcelo, pelo de convite. coração. Quero mandar um abraço também, aproveitando. Pode ir. Eu quero mandar um abraço para minha mãe, a dona Graça. E teu irmão? O meu irmão Cid e o César. Cid né? o Cid é meu camarada, ele que sobe as escadas com os dedos nas costas. O Cid, o mais velho, o César, minha mãe Graça. E nosso pastor titular da Igreja Batista Missionária, não pode deixar de mencioná-lo em caráter de respeito ao nosso pastor Marcos Henrique, sua esposa, todos os irmãos da Igreja Batista Missionária. Amém. E a minha esposa, né, que me acompanhou, ou eu a acompanhei, né? Isso aqui foi uma maravilha. Foi muito bom, Foi muito interessante. Você sabia Minha dessa filha, parte dela? Assim? Nada, a gente Esse vai trabalho, descobrindo assim, né? Flávio, A gente vai Danji, descobrindo como é que assim. você... esse sorriso, né? Esse sorriso, ele muda a vida das pessoas. Verdadeiramente. Tenho certeza que hoje ele é uma pessoa muito melhor por causa desse sorriso também. Isso eu posso dizer com Porque toda certeza. é uma coisa que é bem verdadeira, né? E esse sorriso você passou para essas pessoas que estão assistindo aqui. Você contou a tua história, você mostrou um pouquinho que foi. Já tem até o teu livro que vai lançar aqui. Vamos aqui, trabalhar a hora que nisso. estiver bem. E queria suas considerações finais. Bom, a princípio, estou muito feliz de estar aqui e eu quero que você saiba que tudo que Carlos falou a seu respeito, eu sempre ouço ele falar, né? As coisas que você mandava para ele, ele sempre me mostrava com satisfação, né? Eu mando muita coisa, né? E eu ficava assim, observando a alegria dele em falar do outro, porque nem todo mundo tem essa satisfação de ver o outro crescer. E eu vejo essa simplicidade em Carlos, né? E você, né, das pessoas que ele trabalha, você é de um nome que eu tenho em mente, que eu conhecia sem o conhecer, né? Eu conhecia sem o conhecer desde o início de quando ele foi te visitar em sua casa, né? Que ele mandou a foto para mim. Um momento, nós tiramos a foto. Ele foi e mandou para mim. De boné. Sim, ele foi e mandou para mim aquela foto e de lá para cá eu passei a o conhecer, né? É um prazer estar prazer é todo meu. Formalizando. E agradecer a oportunidade e dizer que o início da história, né, da nossa conversa, né, ela culmina na questão da acessibilidade à leitura, né? Que é o que Carlos quis trazer, e a ideia dele em falar do conhecimento que ele tem da palavra, né? Que é a acessibilidade ao conhecimento, e ele está buscando fazer isso, porque no início nós começamos falando sobre leitura, né? Que nós lemos pouco, e muitas das vezes lemos pouco por várias questões, né? Uma delas a gente busca priorizar. Infelizmente, nós não priorizamos o que de fato muda as nossas vidas, que é a leitura. Depois eu faço, né? Depois eu escolhemos comprar um sapato, mas não escolhemos melhorar a nossa mente série, mas não... com uma leitura, né? Que a partir de uma leitura você pode abrir a sua mente para conhecimento até maior em ver algo que se traz, né, nas mídias. Muito bom. Muito obrigado, pastor, doutor, teólogo, escritor e grande amigo. Vamos terminar com a nossa oração? Vamos sim. Vamos fazer a nossa oração? A gente está terminando e a oração da serenidade, ela é muito importante para nós, porque é uma união, né? Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, Grupo de Apoio a Pessoas com Depressão, Ansiedade e Pânico. Muito obrigado, valeu!